Mas hoje a gente vai falar, aqui aula 7, a gente vai falar do capítulo 5, no versículo 7 ao 26, e o tema é a liberdade e o caráter moldado pelo Evangelho. Então, são esses versículos. O versículo-chave dessa aula é o versículo de Gálatas 5,13, que fala, né, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Então, a gente vai ver que aqui o capítulo 5, né, do versículo 1 ao 12, que a Dani aí deu na aula passada, a gente vê que o começo do capítulo 5, ele fala sobre não perder a liberdade do evangelho, né? Os versículos depois que a gente vai andando lá para frente, vai falar o quê? Não abuse da liberdade do evangelho. Então, a grande mensagem dessa carta mesmo é essa extrema facilidade que a gente tem de perder a liberdade, né? Deixa eu tentar silenciar, que vocês estão... Bom. A extrema facilidade que a gente tem de perder a liberdade, porque o evangelho, ele quer que a gente seja livre. E a gente pode perder essa liberdade tanto indo para um lado de legalismo, que é o que a gente viu até agora, então a gente ficar preso na lei, a gente ficar preso no que a lei fala, né, o que os judaizantes estão colocando que a gente precisa além da graça, ou pelo outro lado, como a gente vai ver na aula de hoje, a gente ir para o extremo oposto e falar, então beleza, então eu já sou livre, eu já estou aceito pela graça, então eu posso fazer o que eu quiser, né, que tem aquele versículo que fala, a graça abundou, né, onde tinha pecado, abundou a graça, então eu vou pecar mais para abundar mais a graça? Não, né, a gente vai ver um pouco mais sobre isso hoje. E, então, a gente vai ver que o oposto do legalismo é essa permissividade. Então, voltar a obedecer regras é o legalismo. Significa que a gente perde a liberdade. E a permissividade, essa palavra toda hora, é abusar dessa liberdade. Então, a liberdade do evangelho, ela leva embora tanto a culpa do pecado, quanto ela destrói a motivação para o pecado. Porque quando a gente entra nessa coisa de, tudo é permitido, é a motivação do nosso coração pecador. Mas quando a gente entende o evangelho, tanto quando a gente peca, a gente não vai ficar se sentindo culpado, remoendo aquilo, porque já está pago. Jesus já fez aquilo na cruz pela gente. A gente não vai ter vontade de fazer isso, de cometer aquele erro novamente, porque a gente vai estar com Cristo trabalhando no nosso coração. Então, a gente está livre, as pessoas podem achar que pode determinar os seus padrões de comportamento, né? Então, já que eu sou livre, eu posso determinar aquilo que eu acho certo e errado. Por isso que ele fala aqui no versículo 13, em termos nada vagos, que o evangelho não liberta para o pecado. Ele está dando continuidade ao que ele falou lá no versículo 7, que ele fala, que a gente vai começar no próximo aqui, ele está dando continuidade. Gente, não usa essa liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, vocês vão servir uns aos outros em amor. Então, começando, isso aqui é o resumão do que eu falei agora, né? Então, se a gente não pode ver uma vida culpada, porque Deus já nos aceitou em amor, ou seja, não vou ficar remoendo as coisas que eu fiz de errado antes de conhecer a Cristo, porque por amor ele já nos deu essa graça, ele já nos salvou, mas eu também não vou ver uma vida ímpia, errando a todo tempo, porque o Deus que nos aceitou, ele é santo, ele não consegue conviver com o pecado. Então, se a gente esquece o primeiro, a gente perde a liberdade. E se a gente esquece o segundo, a gente abusa da liberdade. E os dois significam que a gente perdeu o evangelho de vista, que a gente não está seguindo aquilo que Deus falou. Então, para começar, e hoje eu vou fazer um paralelo super grande, meninas, com a Bíblia a Mensagem. Porque, assim, se ficou meio mal entendido, a Bíblia a Mensagem vai deixar, assim, super bem entendido. Eu li essa parte da carta nessa versão e não fica dúvida. A gente vai ver, eu vou lendo aos poucos para a gente fazer essa comparação. Então, o versículo 7 começa assim: vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Então, quando a gente lê aqui, né, vocês corriam bem. Então, quer dizer que, vocês estavam indo bem, vocês estavam aqui na corrida, vocês estavam obedecendo a verdade, mas alguma coisa aconteceu que impediu vocês de continuarem obedecendo a verdade. Então, ele interrompe aquele fluxo de ideias sobre o legalismo e ele adverte os cristãos mais uma vez, falando, vocês estavam fazendo uma boa corrida, vocês estavam indo bem,
Mas agora vocês estão dando ouvido a falsos mestres, que ele fala, né? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Ou seja, não é Deus que está falando com a gente aqui. Essa persuasão que está acontecendo não vem de Deus. Então, vocês estão sendo impedidos de obedecer à verdade. Só que vocês já obedeciam, porque ele colocou a palavra continuar. Então, vocês já estavam obedecendo. Por que vocês pararam? Continuar na verdade única do que o evangelho vem pela graça. E não precisa de favor nenhum. E aí ele usa uma figura aqui, né? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Interessante porque a gente está falando de receita agora, né? Então, para as mestre cucas do grupo, sabe que se a gente coloca só um pouquinho, né? Não, pode pôr uma colherinha assim, ó, num montão de massa. Se você coloca um pouquinho de fermento, esse fermento ele impregna na massa inteira e ele faz a massa crescer. A massa do pão, a massa de torta. E o que ele fala aqui? Então, se vocês estão dando ouvidos a esses falsos mestres, parece insignificante, parece que é só um pouquinho, parece que eles estão falando, é só mais um pouquinho do que a graça, é só um negocinho aqui. Esse pequeno grupo de pessoas, esse pequeno detalhe que ele está colocando, é um erro tão contagioso que pode levar vocês todos ao erro, que pode estragar, que pode impregnar. E tudo que se perde, porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Não, é isso mesmo. Estou convencida no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Então, Paulo está falando assim, ó, eu estou convencido no Senhor, porque talvez, se fosse por ele olharia e falaria assim, puxa vida, né? Esses caras estavam fazendo a boa corrida e se desviaram. Mas convencido no Senhor de que eu sei que vocês, Gálatas, vocês não vão se desviar. Vocês não vão pensar de outra forma. Porque eu confio que a palavra de Deus está aí e que vocês vão voltar a pensar da maneira certa. Porque vocês conhecem o Senhor. Porque vocês estavam fazendo uma boa corrida. Mas aí se desviaram. Aí vocês tropeçaram. E quem nunca da gente passou por isso? Quem não estava fazendo uma boa corrida? E, de repente, começa a falar assim, hoje não vai dar para eu ler aqui, hoje, putz, esqueci de orar, orei, dormi, né? Começa a se afastar e pá, caiu e desviou. Mas eu estou convencida no Senhor de que vocês não vão pensar de outro modo, porque eu sei que vocês vão pensar na maneira certa, porque vocês conhecem o Senhor. Na Bíblia, a mensagem, ele fala assim, do versículo 7 ao 10. Vocês, agora é só para dar um resumão aqui do que a gente falou até agora, tá? Que é super claro aqui, ó. Vocês estavam correndo muito bem. Quem os convenceu a se desviar do caminho da obediência? Por certo, não foi aquele que os convocou para a corrida. Por favor, não pensem que isso é insignificante. Basta um pouquinho de fermento para levedar uma grande quantidade de massa de pão. Lá no fundo, o Senhor me deu a certeza de que vocês não vão desistir. Mas aquele que está perturbando vocês, seja quem for, enfrentará o juízo divino. Ou seja, é uma história super bem resumida aqui do que a gente falou até agora. E ele continua, irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Então, Paulo está falando assim, pô, se eles estão falando, está rolando um boato que eu continuo pregando a circuncisão, que é o que os falsos mestres queriam que os gálatas entendessem que tinham que fazer, por que eu continuo sendo perseguido, então? Porque eu não estou falando o que eles também pregam? Porque, de verdade, gente, eu falava sobre circuncisão antes de me encontrar com o Senhor lá em Damasco. Antes de entender que era pela graça, antes de entender essa boa notícia do Evangelho. Então, realmente, eu pregava sobre a circuncisão. Mas desde Damasco, eu não falo mais sobre isso. E se eu falasse, eu estaria andando de comum acordo com os falsos mestres. Porque se eu pregasse essa mensagem, ninguém ficaria ofendido. E aí ele fala uma coisa super legal aqui. Ele fala, nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. E aqui no livro do Tim Keller sobre os Gálatas, o que é o escândalo da cruz? Ele fala assim, ó, Paulo já disse que a pregação do evangelho é terrivelmente ofensiva para o coração humano. As pessoas consideram um insulto alguém lhes dizer que são fracas e pecadoras demais para fazer qualquer coisa capaz de contribuir para a própria salvação.
O evangelho, ele é ofensivo, ele é escandaloso, porque ele declara que o único modo da gente ser salvo é pela cruz. Ele é ofensivo porque declara que sem a cruz, as pessoas boas estão em apuros, tanto quanto as más. Enfim, o evangelho é ofensivo porque a cruz se levanta contra todo o plano de autossalvação. E o mundo gosta de religião, de moralidade em geral, de dizer, eu sou bonzinho, eu consigo fazer, eu faço isso, eu consigo amar, eu consigo fazer. Mas o mundo fica ofendido com a cruz, porque a cruz tira qualquer mérito nosso, tira qualquer autossalvação. A gente não consegue fazer nada. Hoje mesmo eu estava conversando com os meus meninos e ele falava assim, mas eu não queria fazer isso, eu sei que eu fico nervoso. Eu falei, então, filho, é isso que vem da gente mesmo. A gente sozinho, lutando sozinho, a gente só dá ruim. Então, o escândalo da cruz é isso, que a gente sozinho, se a gente olhar lá no fundo, por mais bonzinho que a gente seja, muitas vezes a nossa intenção é errada. Então, só com a cruz, a gente consegue realmente ser salvo. Porque a nossa autossalvação não basta, não dá. Então, por isso que é tão escandaloso, por isso que era tão ofensivo para os judaizantes. Porque para eles era muito mais importante o comportamento. Por que eles falavam tanto da circuncisão? Porque era uma coisa externa. Porque era uma coisa que eles mostravam que eles poderiam fazer. Eles não dependiam de ninguém. E muitas vezes, como eu falei na aula passada, a gente tenta fazer as nossas coisas por nós mesmos. E os judaizantes, os falsos mestres, era isso. Eu faço. Não dá para acreditar só a graça, gente. É um escândalo pensar só a graça. E aí, Paulo, ele fica tão irritado que ele fala, quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Ou seja, Paulo tá bravo, e eu entendi aqui que esses se castrassem era porque eles falavam tanto da circuncisão, então falava, tira tudo, né? Então, já que é para ser assim, então vai. Porque os judaizantes era uma forma exterior dessa autossalvação. Eles queriam só uma transformação externa, não interna. Era muito mais voltado para o orgulho, para a carne, pelos próprios esforços. Ele falava, você quer ser tão bom e perfeito? Então tá bom. Então que vocês se castrem. E aqui, mais um paralelo com o livro, ele fala, essa preocupação com a aparência, com a aceitação pelo mundo. Quantas vezes a gente não faz as coisas para a gente ser aceito naquele grupo, para eu não vou falar nada, ou para ser aceito por aquela pessoa, ou pela aparência que você coloca naquele lugar. Muitas vezes a gente se omite. Então, os fariseus, eles faziam, preocupado com a aparência, com a aceitação, eles oferecem uma religião voltada, acima de tudo, para aspecto exterior e para comportamento. No caso deles, era circuncisão e lei cerimonial. E no nosso caso? Quantas coisas a gente não faz para aspecto exterior e para comportamento? Que não tem a ver com Bíblia, que não tem a ver com graça. Eles faziam isso em vez de transformar o coração, as motivações e o caráter. Porque o evangelho acontece de dentro para fora. Transformação interior do coração leva a uma nova motivação e a um novo comportamento. E quando você age só do lado de fora, só focado no externo, você jamais precisa lidar com o coração. E aí isso permanece superficial. Então, Paulo fala aqui para ele, então já que é para ser superficial, meus amigos, então que vocês tirem tudo, que vocês se castrem. E aí, na mensagem, ele fala exatamente isso. Saibam que o boato de que continua a pregar a circuncisão, como eu fazia antes de encontrar o Senhor na estrada de Damasco, é um absurdo. Por que então eu ainda seria perseguido? Se eu pregasse a velha mensagem, ninguém ficaria ofendido. Omitir a cruz diluiria tanto a mensagem que ninguém se importaria. Quero saber por que esses agitadores tão obcecados pela circuncisão não se circuncidam totalmente. Poderiam se castrar. Então ele está aqui naquela ira justa. E ele continua, né? Irmãos, espera aí que o meu negócio está bem na frente. Parou de compartilhar? Não, tá tudo certinho, tá? Manda bala. Então achei um negócio bom aqui. Eu vejo vocês e consigo ler. Pronto. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor.
Então, a liberdade, gente, que a gente tem pela graça de Cristo, não é uma licença para pecar. Não é libertinagem. Não é a gente poder fazer qualquer coisa, porque pela graça eu já estou salvo. O pecado, como a lei, ele escraviza. O caminho certo é a gente servir em amor, é a gente amar uns aos outros. Liberdade não é fazer o que a gente quer, mas é conseguir fazer as coisas que eu só consigo com Cristo. Esses dias a gente estava hoje eu até dividi no discipulado isso, a gente estava lendo um versículo que fala sobre amar o nosso inimigo. Aí o Pedro, meu filho mais velho, falou assim, nossa mamãe, mas tem que amar o ladrão e o pichador, que ele odeia o pichador, ele acha que o pichador suja tudo, né? Aí eu falei, então, filho, difícil, né? Mas Deus manda a gente amar todo mundo. Aí ele fala, não, mas não dá, eu não consigo. Aí eu falei, então, a gente realmente, filho, a gente não consegue. A gente só consegue amar se for por Cristo. Então, muitas vezes, a gente tem muita dificuldade. É difícil obedecer a palavra de Deus, porque não é pela gente. É porque tem que colocar Cristo. Não é o que eu quero fazer, o que eu consigo fazer. É o que eu consigo fazer só em Cristo. E aqui ele fala servir em amor, né? Então, a gente ama uns aos outros em ação. Então, a gente ama quando a gente ouve, quando a gente carrega fardo, quando a gente honra, quando a gente trabalha de forma ética, com excelência, quando a gente se importa. Esse é o servir em amor. E o 14 ele fala, toda lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Então, uma motivação para uma vida moral se baseia no amor. O Deus é amor. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado, para não se destruírem mutuamente. Forte, né? Ou seja, ou você ama, ou você destrói o próximo. Você fala, poxa, mas eu não preciso amar, né? Eu tenho uma certa indiferença, eu não preciso perdoar. Não, tudo isso é falta de amor. A gente precisa amar, porque senão a gente se destrói mutuamente. Para a gente entender, não há dúvida de que Deus chamou vocês para uma vida de liberdade, mas não usem essa liberdade como desculpa para fazer o que bem entendem, pois assim acabarão destruindo-a. Em vez disso, usem a liberdade para servir o próximo com amor. É assim que vocês serão cada vez mais livres, pois o ensino da palavra de Deus resume-se uma única frase: ame o próximo como a você mesmo. Isso é que é liberdade. Se vocês vivem como cão e gato, vão acabar se destruindo. Querem perder a preciosa liberdade? Ou seja, a gente não tem jeito. O que se baseia o evangelho? Amar um ao outro, amar o próximo. Por isso digam, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. E aí agora Paulo segue explicando como é que a gente cresce em caráter por meio dessa dinâmica do amor. E ele fala aqui que a gente cresce por meio da luta, do conflito. Não é fácil crescer, não é uma coisa natural e gostosa e tranquila. É um conflito, é uma luta. Por quê? Porque tem duas naturezas em operação em todo o cristão. A gente vê aqui, tem o espírito e a carne. O espírito, ele vem com a conversão, com o ato de você acreditar em Cristo, com crer que ele existe. Em Hebreus 11:16, ele fala, sem fé, ou seja, sem você crer, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, a gente precisa, a princípio de tudo, a gente precisa acreditar que Deus existe e que a gente vai levar uma vida com ele. Então, a partir do momento que a gente crê, que a gente tem fé que Deus existe, a gente começa a ter o Espírito dentro da gente. É algo sobrenatural mesmo. A gente tem uma parte de Deus dentro da gente. A gente falou sobre isso na última aula, de que a gente olha as crianças e fala, nossa, tem os olhos do pai, tem o narizinho da mãe, tem a personalidade da avó. E aí, quando a gente crê em Cristo, que a gente vira filho de Deus, parte de Deus vem morar dentro da gente. Então, é filho, a gente tem uma parte do nosso pai morando dentro da gente. Então, antes da conversão, a gente é carne. A gente satisfaz os desejos do nosso coração, que é dominado pelo pecado. Mas quando o Espírito entra e habita no coração,
ele vai lutando contra esses apetites. Então, é lutar, é luta, é difícil. É um leão por dia. Esses dias eu vi um post que falava assim, gente, alguém não está matando seu leão, porque eu estou matando uma savana inteira todos os dias. Então, é isso, é a gente matar o nosso leão, o leão interno, todos os dias. É um esforço. Não é fácil. A vida com Cristo não é assim, eu me converti, poxa, agora tudo vai prosperar para o bem. Agora vai ser tudo tranquilo e uma delícia. Não é, a conversão é o primeiro passo. A conversão, quando você crê que isso aqui é verdade, que isso tudo aconteceu, é quando o Espírito vem morar dentro da gente, e é aí que começa toda a nossa vida com Deus. E é aí que a gente vai ver que o que a gente fazia não era certo, e que a gente tem uma luta pela frente, e que não é uma luta fácil. Então, contra a carne está o Espírito. Parece que é algo dentro e fora, né? Mas os dois estão dentro da gente. Os dois são geradores de qualidade de caráter. Esse conflito está no nosso interior, sabe os desenhos do diabinho e do anjinho? Só que em vez de estar um em cada orelha, está tudo aqui dentro do nosso coração. E aí, quem que a gente está alimentando mais? Porque se a gente alimenta mais a carne, por mais que o Espírito esteja lá, a gente vai responder conforme a carne. Se a gente alimenta mais o Espírito, conforme vem as circunstâncias, a gente responde com o Espírito. Porque não é a circunstância que produz o nosso comportamento. A circunstância, ela vai colocar para fora aquilo que está lá dentro. Tem uma figura que fala de um copo de água. Um copo de água aqui, para a gente lembrar disso. Se eu estou falando aqui, bato a mão no copo de água, o que vai cair do copo? Água. Porque só tem água dentro do copo. Não vai cair suco de laranja, não vai cair Coca-Cola, não vai cair champanhe, não vai cair nada disso. Então, as circunstâncias da nossa vida é o tapa que a gente deu no copo. Então, a circunstância é um chacoalhão que a gente toma. E o que sai da gente? O que a gente está colocando lá dentro? O que a gente está alimentando? É o nosso espírito ou é a nossa carne? Porque quando a circunstância bater, o que vai sair? Então, às vezes, a gente fala, poxa, mas o fulano fez isso, não é justo, porque a culpa é dele. Eu reagi assim por causa dele. Ou eu reagi assim porque, olha essa situação, gente, olha que horror que eu estou vivendo aqui. E não é, a culpa não é da situação. É o que a gente tem aqui dentro, o que está saindo. A boca fala do que o coração está cheio. O que a gente está colocando para dentro? Essa luta está aqui dentro, basta a gente escolher o que a gente vai alimentar. A nossa natureza pecaminosa, ela estava lá governando sozinha antes da gente se converter. Ela não tinha nenhuma oposição, ela estava lá dominando. E aí o Espírito entra sobrenaturalmente quando a gente se torna cristão, que a gente se torna filho de Deus, e começa essa renovação, né, que a gente ouve na igreja, ou até na Bíblia, tem dessa nova natureza, porque é uma nova pessoa que vai nascer. Então fica uma competição entre o velho e o novo homem, uma batalha entre o desejo do Espírito e o desejo da carne. E são esses desejos que vão controlar os nossos comportamentos. Quando a gente age pela carne, a gente está administrando a própria vida. Quem estava aqui quando a gente fez o retiro de mulheres, o Daniel fala isso, né? O Daniel Lima falava, sou eu que mando aqui. Não vem não, Deus, sou eu que mando aqui, né? Quando Eva comeu a fruta lá, nem vem, que eu que quero comer essa fruta aqui. Sou eu que mando, quando a gente age pela carne. E quando o fruto é do Espírito, é o Espírito que está administrando, é Deus que está administrando a sua vida. Às vezes você olha aquilo e você fala, nossa, eu não acredito que eu fiquei aqui em paz nessa situação. Que eu não dei um chilique aqui, porque, né, eu normalmente era assim. Então a gente não é, né, eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela. A gente tem que entender que depois que a gente se converte, essas atitudes, ela tem que mudar. E elas não mudam pela força, pela autossalvação, pela nossa vontade. Elas vão mudar porque a gente está alimentando o Espírito. Então, a nossa ação é que a gente tem que colocar mais comida para o Espírito do que para a carne. Na mensagem, ele fala, aqui vai o meu conselho, vivam nesta liberdade motivados pelo Espírito de Deus, só assim vencerão seus impulsos egoístas, pois há em nós uma raiz de egoísmo, ou seja, se é uma raiz é porque está fincada lá, né? Que guerreia contra a liberdade do Espírito. Essa liberdade é incompatível com o egoísmo. São dois modos de vida opostos. Não dá para viver com os dois. Não dá.
Porque não escolhem o caminho do Espírito, só por ele poderão fugir dos impulsos inconstantes de uma vida dominada pela lei. Eu falo, gente, na mensagem, né, não dá para ter dúvida. Você fala que não entendi aqui. Não, entendeu sim. Entendeu? Porque aqui está claro, claro, claro. E aí agora ele vai ser mais claro ainda. O que ele vai falar? Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, as obras da carne, elas são produzidas pela própria força do homem, em contraste com o fruto do Espírito, que é produzido somente por Deus. E aí, o que eu pintei aqui, ó, em marrom e em verdinho? Porque quando você olha as obras da carne marronzinha, aqui vermelhinha, são pecados que não são religiosos, que você olha e fala assim, mas gente, claro, imoralidade sexual, que absurdo, né? Embriaguez, não, orgia, que coisa horrorosa. Aí daí tem os pecadinhos verde, que as obras da carne são aquelas mais religiosas, né? Que assim, ódio. Talvez hoje de manhã você já tenha sentido um pouquinho de ódio do trânsito, porque vinha tão trânsito agora. Ou você teve uma discórdia, um ciúme, ira. São coisas que a gente faz, são coisas mais próximas, egoísmo, inveja. Tudo isso é obra da carne. Tudo isso está errado. E quando você entra a fundo, você vê, por exemplo, que moralidade sexual, a gente às vezes pensa, né? Imoral. É uma mulher imoral, já que a gente está aqui só em mulher, né? É uma mulher imoral, de repente é uma mulher aí que dorme com várias pessoas, que é adúltera. Mas a imoralidade sexual, ela entra também quando a mulher usa sedução. Quando a mulher tem prazer em seduzir, em se vestir bem, em se colocar para assim, será que eu ainda sou benquista, né, pelo sexo oposto ali? Por mais que você não vá chegar ao pecado final, mas a sedução já é uma imoralidade, porque a gente leva o outro a pecar. Porque o homem, ele peca pelo que ele olha, e a mulher, ela peca pelo que ela mostra. Então, a gente pode, às vezes, no modo como a gente se veste, a gente pode levar o outro a pecar. E a gente pode entrar nesse pecado, por exemplo, de moralidade sexual. Mas, de verdade, Deus olha isso aqui, gente, e ele fala, tá tudo no mesmo patamar. Eu não tenho distinção aqui entre a ira e a libertinagem, ou a impureza, ou a orgia. Tá tudo debaixo para Deus, é tudo obra da carne, é tudo errado. É tudo a gente longe dele. E as obras da carne, elas só evidenciam que eu estou longe de Deus, que sou eu administrando a minha própria vida. E quando a gente olha, muitas vezes, a gente olha e a gente fala, gente, tô quase gabaritando aqui, né? Tem coisa aqui que eu tô fazendo. Que coisa triste. Mas ele mostra pra gente que se a gente não se arrepender, se a gente continuar a praticar as obras da carne, sem remorso, é uma prova evidente de que o Espírito não renovou a gente. E de que a gente não vai herdar o reino. É uma coisa super séria. E aqui, se a gente fala assim, poxa, essa linguagem tá difícil, bora lá na Bíblia Mensagem para tomar mais uma chapuletada. Todos conhecem o tipo de vida de uma pessoa que quer fazer o que bem entende. Sexo barato e frequente, mas sem nenhum amor. Vida emocional e mental detonada. Dele, nossa psicóloga. Ela traz casos e casos, cristãos e não cristãos. Uma vida mental massacrada. Ansiedade, preocupação, ira, raiva. Quanto que a gente não tem vivido isso dentro da igreja? Uma busca frenética por felicidade, sem satisfação. Deuses que não passam de peças decorativas. Religião de espetáculo. Solidão paranoica. Competição selvagem. Consumismo insaciável. Temperamento descontrolado. Incapacidade de amar e de ser amado. Lares e vidas divididos. Coração egoísta e insatisfação constante. Costume de desprezar o próximo, vendo todos como rivais. Vícios incontroláveis, tristes paródias de uma vida em comunidade. E se eu fosse continuar, a lista seria enorme.
Essa não é a primeira vez que venho advertir vocês. Se usarem a liberdade desse modo, não herdarão o reino de Deus. A Bíblia, a mensagem, ela não deixa dúvida. Ela traz bem para a nossa linguagem do dia a dia. O que são todas essas obras da carne? Mas agora que a gente está lá no fundo do poço, Deus fala, Paulo fala, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Mas o fruto é um fruto só. E um fruto descreve uma lista de qualidades que a gente só pode ter se a gente estiver no Espírito. Porque você pode olhar e falar assim, mas eu sou alegre. Eu sou uma pessoa super alegre. Mas essa alegria vem de Deus. Essa alegria é capaz de suportar qualquer circunstância. E se você tem alegria, mas você não tem o amor pelo próximo ou a paciência, não é o fruto do Espírito. O fruto, ele pode estar se desenvolvendo na vida de um cristão. Às vezes, sem a gente se dar conta disso, quando a gente está alimentando essa parte da nossa vida. E quando a gente começa a frutificar, a gente vê que a árvore está viva. Ou seja, que a raiz está na fonte. Mas é a vida com a raiz na fonte que produz o fruto. Não é o fruto que vai dar vida à árvore. É isso? A árvore está viva, então é a vida que produz o fruto, e não o contrário. Então você não pode pegar um fruto só e botar numa árvore morta, porque não faz o menor sentido. E o desenvolvimento do fruto só pode acontecer num filho de Deus, porque é o fruto do Espírito. A gente não consegue frutificar sozinho. Mas vamos falar da vida com Deus. O que acontece quando vivemos no caminho de Deus? Deus faz surgir dons em nós, como frutas que nascem num pomar. Afeição pelos outros, uma vida cheia de exuberância, serenidade, disposição de comemorar a vida, um senso de compaixão no íntimo e a convicção de que há algo de sagrado em toda a criação e nas pessoas. Nós nos entregamos de coração a compromissos que importam, sem precisar forçar a barra, e nos tornamos capazes de organizar e direcionar sabiamente as nossas habilidades. Ele mostra aqui que o fruto... Deixa eu voltar aqui que eu vou falar um pouquinho do fruto. Voltou. Que esse fruto, por exemplo, o amor, é a gente servir uma pessoa para o bem dela. E não pelo que ela pode nos proporcionar. A alegria é um deleite em quem Deus é. A gente não oscila o humor conforme as circunstâncias. A paz é uma confiança e um descanso na sabedoria e no controle de Deus, em vez de em nós próprios. A paz, ela substitui a ansiedade e a preocupação. E a paciência é a gente enfrentar problemas, sem perder a cabeça. Se a gente olhar, a gente gabarita muito mais, talvez, nas obras da carne do que no fruto do Espírito. Porque a gente está, muitas vezes, tentando lutar contra a carne, ao invés de estar se aproximando de Deus. A gente não consegue produzir o fruto do Espírito. Ele não é nosso. Então, se a gente imagina aqui a obra da carne e o Espírito, a gente muitas vezes está aqui como um pêndulo, lutando contra a carne, fazendo meditação, usando óleos essenciais que acalmam, fazendo exercício cada vez mais, porque aquilo dá uma aliviada, ele libera feromônio, um monte de coisa que faz bem pra gente. E a gente está aqui lutando com essa carne o tempo todo, colocando coisas que nos ajudem a ser melhor. Agora eu vou ter paciência, não, eu vou respirar. Eu aprendi a respiração aqui da ansiedade, vou respirar porque eu vou ficar calma. E, gente, não é que isso esteja errado, não. Beleza, pode fazer isso, ajuda, né? Ajuda a gente a fazer um exercício, a gente comer bem, mas não é aqui que a gente tem que lutar. A nossa luta não é com a carne. A gente tem que se aproximar de Deus. O pêndulo, ele tem que estar mais perto de Deus. É aqui que vai frutificar. Aqui a gente vai ter coisas a curto prazo, muitas vezes, se a gente estiver lutando aqui o tempo todo. Isso aqui cansa. A gente chega uma hora e a gente fala assim, eu não aguento mais, porque eu não consigo ter paciência. Tá falando de criança pequena, não tô dormindo. É contra a lei fisiológica. É enlouquecedor, né? Esse começo de maternidade que a gente estava comentando, estou trazendo esse exemplo. Mas outras coisas que a gente passa na vida.
Meu, enlouquecedor, um filho adolescente, enlouquecedor o meu trabalho, você não sabe como é o meu chefe. Meu, a gente está lutando aqui, a gente está lutando na carne, enquanto a gente tinha que se aproximar do espírito. A gente está lutando sozinho. A gente está falando dos judaizantes, mas a gente está tentando a nossa autossalvação. Que a gente está ralando para produzir o fruto. Então, a gente tem que olhar para isso e falar assim, meu, aonde que eu estou caindo? Eu tô caindo na ira, então eu vou procurar versículos sobre isso. Eu vou me alimentar aqui do que Deus fala sobre isso aqui. A Bíblia é cheia de histórias de renovação de caráter. A gente não precisa olhar o mundo aí fora e ficar se comparando com as pessoas. A Bíblia, ela mostra a história de Davi. Davi adulterou, Davi errou. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Sansão errou e no segundo final, ele falou, Deus, errei aqui, mas me ajuda, vamos completar seu plano aqui. Vamos voltar que eu vou destruir esses filisteus. Raabe, vamos olhar para a Bíblia. É assim que a gente vai ter o fruto produzido na nossa vida. A gente precisa crucificar a nossa carne. A gente precisa desmantelar os ídolos. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. A nossa carne vai sempre produzir paixão, vai sempre produzir desejo, a gente sempre vai querer mais, o nosso orgulho, o nosso egoísmo vai falar mais alto. Mas se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. A gente precisa estrangular o pecado no nível da motivação. A gente não pode só tentar trabalhar o pecado no nível do comportamento. A gente está fazendo errado, mas por que a gente está fazendo errado? A gente está tentando lutar com a carne, a gente não está alimentando o espírito, a gente não está gastando tempo com Deus. A disciplina espiritual não é para você cumprir uma regra, mas é para você ter intimidade com o Deus que você já conhece, com o Deus que a gente já crê. Então, eu obedeço não o que Deus fala, eu obedeço Deus pela pessoa que Ele é. Eu amo esse Deus, eu quero conhecer Ele mais. Então, eu vou estudar a Bíblia porque eu quero conhecer. E à medida que a gente se aproxima de Deus, o fruto começa a aparecer mais vezes. Então, se a gente tenta só lutar no nível comportamental, vai ser cansativo. A gente vai esmorecer. Então, a nossa crucificação interna, ela tem que ser todos os dias. Essa crucificação da carne com as suas paixões. Se a gente já escolhe, se a gente já escolheu viver no Espírito, então que isso seja real. Que a gente mate a nossa velha natureza, a natureza da carne, e abra espaço para o fruto do Espírito se desenvolver. Que a gente gaste tempo com Cristo, que Ele seja a nossa prioridade. Que a gente ore, que a gente ande com pessoas que amam a Deus, que a gente busque conselhos com essas pessoas, que a gente leia a Bíblia. Porque ele fala, não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Por que será que ele acaba assim, né? Porque ele está mostrando aqui, gente, não se compara. A sua vida com Deus é única. Não tem outra história com Deus a não ser a sua. Para de olhar no Instagram, mesmo de gente crente, comparar os seus bastidores ao palco dos outros. Né? Eu falei isso lá no Dia das Mães do ano passado. Olha para a sua vida em Cristo. O que Ele quer fazer com você. Porque quando a gente provoca, a gente se acha melhor que os outros. E quando a gente tem inveja, a gente se acha pior que os outros. E os dois, ambos, são formas de orgulho. Ambos, a gente está pensando mais em nós mesmos do que em Deus. E a humildade não é a gente pensar menos em nós mesmos, menos de si mesmo, mas menos em si mesmo. A gente tem que parar de pensar tanto na gente. Então, para de se comparar. A gente é pecador igual a todos. A gente erra igual a todos, mas a gente é amado e único por Deus. Deus quer criar em nós uma autoimagem nova, sem comparação, para que a gente seja ousado e humilde. A gente vai ver isso lá em Gálatas 6:4. Ele fala, gente, vocês podem se orgulhar, contanto que vocês não estejam se comparando, tanto que vocês estejam aqui comigo. A mensagem termina assim: o legalismo não produz nada disso, apenas atrapalha. Para quem pertence a Cristo, seguir o próprio caminho e deixar para depois as necessidades dos outros
são atitudes que ficaram cravadas na cruz. Já que a vida do espírito é o tipo de vida que escolhemos, convém lembrar que isso não é apenas uma ideia ou um sentimento do coração. Não é uma coisa utópica. Suas implicações devem ser realidade em cada área da nossa vida. Isso significa que não devemos ficar fazendo comparações como se um fosse melhor que o outro. Temos coisas mais importantes a fazer da vida. Ninguém é melhor do que ninguém. Cada pessoa tem um valor singular e inestimável. Então, que a gente possa lembrar disso, que a gente possa trazer isso para a realidade da nossa vida, em todas as áreas. É na área da Thaís no trabalho, é na área da Thaís mãe, é na área da Thaís na igreja, é na área da Thaís da dona de casa, fazendo a comida. É tudo, é todas as áreas da nossa vida. A gente tem que entregar para Cristo, saber que a gente é único. Então, que com essa aula, ela possa ter batido em vocês tanto quanto bateu em mim. Por que às vezes eu luto tanto? Por que às vezes é quase uma savana inteira que eu tenho que matar por dia? E muitas vezes é por causa do meu jeito de ser. Não é da circunstância. Tá batendo que tem água aqui dentro, é o que vai cair fora. Então que a gente possa fazer um raio-x na nossa vida. E que a gente possa entender que a gente precisa se aproximar de Deus. E não lutar diretamente com o pecado, porque a gente vai perder essa luta. A gente não consegue. A nossa autossalvação não funciona. Precisa rolar o escândalo da cruz. É o que vem de ofensivo da cruz, de que a gente não consegue. O que a gente consegue produzir é obras da carne. Mas o fruto do Espírito só vem de Deus. E aqui é a entrada para a próxima aula, em que Paulo realmente vai começar a dar ordem sobre a conduta cristã. Porque até aqui a gente já viu muita correção. Hoje ele deu um pouquinho, né, de ordem aqui do que a gente vai fazer. Mas ele bateu muito aqui nos Gálatas e muito na gente. Do que é essa correção, o que a gente precisa arrumar a nossa visão. Onde o nosso pêndulo precisa estar. Essa coisa do pêndulo, eu acho que grava bem, eu acho que é importante para a gente lembrar. Então, essa foi a penúltima aula, meninas. A aula final, semana que vem, para a gente dar um fechamento nisso tudo. Espero ver todas vocês aqui de novo.